Olá a todos vocês! Começa agora mais uma videoaula de Sociologia. E esta videoaula é uma sequência de videoaulas que estão direcionadas à sua preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. E não são aulas apenas de Sociologia. Outras disciplinas também têm as suas videoaulas, que inclusive, se você perdeu alguma, você pode estar acessando as nossas plataformas para você estar verificando os conteúdos ministrados nestas videoaulas. E bastante atenção, os conteúdos, as temáticas que nós estamos tratando ao longo dessas videoaulas, elas são temáticas recorrentes no Exame Nacional do Ensino Médio e é bastante interessante que você possa acompanhar, porque essas videoaulas elas têm como finalidade contribuir com o seu aprendizado. E professor Ney, Professor Ney, professor da Rede Pública de Ensino. Qual é o tema desta sua videoaula? Nós estamos em uma sequência de videoaulas em que nós estamos tratando a respeito da globalização, sociologia rural e sociologia urbana. E nós já vamos para o nosso exercitando. Mas antes de ir, só uma dica. Você tem o seu livro A Prova Enem. E no livro A Prova Enem, você dispõe de um volume Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Nas videoaulas de Ciências Humanas, dentre elas uma videoaula como esta, que é Sociologia, acompanhe a questão que eu vou estar aqui mostrando para vocês pelo livro. Isso acaba facilitando o seu aprendizado. E nós já vamos começar com o nosso exercitando. Vamos compreender na prática. Então visualizem em tela do seu livro A Prova Enem, questão número 9, que está dividida em duas páginas. 158, com continuidade na página 159. E de cara nós temos justamente o quê? Uma imagem. Lá na prova do Enem, existem muitas questões em que imagens elas são colocadas, Então, por isso, precisamos interpretar as mesmas. Qual é a leitura que nós temos dessa imagem? Nós estamos observando um aglomerado de pessoas com cartazes, mas existe uma faixa enorme que ela se destaca. E nesta faixa está escrito: somos a rede social. Então, o que é que a imagem ela retrata a todos nós? Ela retrata justamente uma manifestação. E, novamente, eu vou retornar a imagem. Vejam só, somos a rede social. Quer queira, quer não, com o desenvolvimento da globalização, nós tivemos a internet, o desenvolvimento dos meios de comunicação, as tecnologias que, inclusive, contribuem com o aprendizado. Prestem bem atenção, se não fosse a tecnologia, eu não estava ministrando essa videoaula que você tem condições de assistir de onde você estiver. Olha que interessante. Desenvolvimento tecnológico, consequência do desenvolvimento do capitalismo e dessa sociedade global. E hoje nós temos as redes sociais. Muitas coisas são publicadas nas redes sociais. Muitas informações, muita utilidade pública, muito entretenimento e, lamentavelmente, até as fake news, que no caso são inverdades, notícias falsas a respeito de um determinado fato, a respeito de um determinado assunto. Vamos agora para o comando da questão e as possibilidades de resposta? A foto foi tirada durante as manifestações que ocorreram no Brasil em 2013. A inscrição da faixa, abre aspas, somos a rede social, fecha aspas, está relacionada. Letra A.
as demandas por garantia de acesso à internet livre, sem ação de censura de governos e instabilidade de comunicação. B. Ao protesto contra o monitoramento das redes sociais pelos grandes grupos de televisão com o intuito de desarticular as manifestações. C. Ao poder maior de engajamento e de articulação dos manifestantes, viabilizado pelas redes sociais. Letra D. A reivindicação por melhores condições de infraestrutura de comunicação em países subdesenvolvidos. E letra E. A presença de uma liderança em comunicação com um governo que esclarecia quais eram as prioridades reclamadas pelos manifestantes. Eu vou retornar, a imagem para mim antes de gabaritar essa questão, Então vamos muito bem enfatizar. Então, com a globalização, dentre as questões econômicas, dentre os impactos positivos e também negativos da globalização, nós tivemos todo esse desenvolvimento tecnológico. A tecnologia, ela traz aspectos positivos e negativos. O que seria negativo, por exemplo, com toda essa questão tecnológica? A substituição do trabalho humano justamente por essas tecnologias, os equipamentos, novos equipamentos que surgiram, enfim, quantos trabalhadores ficaram desempregados por conta dessa realidade? Mas, ao mesmo tempo em que há toda essa questão negativa, as tecnologias, elas agilizam, elas trazem muita comodidade a nós. Por isso que, na atualidade, quer queira, quer não, as empresas, até mesmo o serviço público, que antes oferecia serviços presenciais, hoje nós conseguimos acessar determinados serviços através de um determinado site de internet. Agilidade, praticidade. Quer queira, quer não, nós também temos o aspecto das redes sociais. Quer dizer, nós estávamos habituados com uma realidade em que nós lidávamos com os meios de comunicação tradicionais, rádio e televisão, que continuam tendo a sua importância na atualidade. Mas hoje, as redes sociais, elas também têm a sua força e elas conseguem engajar, utilizando a linguagem do hoje. O que é esse engajamento que tanto se fala? É você atingir o maior número de pessoas possíveis. Você posta a sua foto na rede social, quantas pessoas elas conseguem atingir? Você escreve a sua opinião a respeito de uma determinada temática. Por exemplo, a temática política. Você expressa na rede social. Qual é a capacidade de engajamento dessa sua publicação? Consegue atingir um número considerável de pessoas? Quando você publica na rede social, as pessoas elas interagem com a sua publicação, curtindo a sua foto, fazendo comentários. Se você se posicionou diante de um determinado assunto, diante de uma temática polêmica, digamos assim, as pessoas elas interagem também manifestando as suas opiniões, concordando, discordando, ou seja, há aquele debate de comentários. Então isso é o que é engajar, e é isso que as redes sociais elas acabam causando e gerando nos dias atuais. Com base nisso, vamos visualizar então qual a nossa resposta, a resposta para a nossa questão está expressa na letra C, ao poder maior de engajamento e de articulação dos manifestantes, viabilizado pelas redes sociais. Não podemos, nos dias de hoje, desconsiderar a influência dessas redes sociais, E essa capacidade de mobilização que, no caso, elas possuem. Nós vamos agora para uma próxima questão, que também está no livro, que é a questão de número 11, página 160. Ouçam com bastante atenção. Na quinta, 5.
o serviço WhatsApp implementou um recurso que avisa quando os contatos leem as mensagens. Ao lado de cada uma aparecem 2 setas azuis. Foi o suficiente para causar uma onda de descontentamento. Para Andréa J., do Núcleo de Pesquisa da Psicologia da Informática da PUC São Paulo, os usuários ainda precisam entender como usar a ferramenta. O WhatsApp é um app de mensagem não rastreador. Falta educação no uso das tecnologias digitais. Consequentemente, falta respeito e sobram controle do outro e insegurança. Então lá, das tecnologias que foram desenvolvidas nesses últimos tempos, nós tivemos o avanço da tecnologia celular, né, que ultrapassou a simples troca de SMS e o recebimento e o fato de também poder originar chamadas. Através da tecnologia dos aparelhos smartphones, nós temos os aplicativos. E esses aplicativos, eles acabam cumprindo com finalidades muito grandes, né? Aliás, finalidades específicas. E aí nós temos esse aplicativo muito popular, que é o WhatsApp, que é um aplicativo voltado à comunicação, à troca de mensagens. Você para analisar que aquela ligação convencional, né, o fato de você discar para o outro ligar, claro, é um comportamento que ainda existe, mas a troca de mensagens, ela acabou via WhatsApp. A troca de mensagens via WhatsApp é um recurso muito mais utilizado na atualidade. E aí o aplicativo, com o passar do tempo, ele vai sendo aprimorado. O que é que o enunciado da questão ele evidencia? Aquela confirmação de leitura, que é quando fica aqueles 2 tiquezinhos lá na cor azul. E aí você já sabe que a pessoa leu e que chega a ser até mesmo doentio. Você envia a mensagem para a pessoa, né? Você fica aí um pouco nervoso, ansioso, ansiosa, aperreado, como nós falamos no vocabulário normal mesmo, comum, quando você visualiza ali e a pessoa, ela visualizou e às vezes não respondeu ainda você. Ou quando a marcação em azul não aparece e que aí vem aquela interrogação, por que ainda não me respondeu? Não é? Acaba gerando uma angústia nas pessoas. Vamos para o comando da questão e as 5 possibilidades de resposta? A fala da pesquisadora revela uma preocupação crescente de psicólogos com um efeito adverso da comunicação instantânea nos exercícios de socialização. De acordo com essa leitura, a origem do problema está no ou na. Letra A, notificação de que a mensagem foi recebida. B, desconhecimento da tecnologia por trás de softwares de comunicação. C, falsa impressão de contato imediato e instantâneo. Letra D, limitação da educação escolar sobre as novas redes de sociabilidade. E letra E, falta de educação nas relações interpessoais. Vamos visualizar a alternativa correta? Está expressa na letra C, falsa impressão de contato imediato e instantâneo, né? É isso, né, que a pesquisadora, né? Vamos voltar lá no enunciado da questão, quando está escrito: para Andréa J., do Núcleo de Pesquisa da Psicologia da Informática da PUC São Paulo, os usuários ainda precisam entender como usar a ferramenta.
O WhatsApp é um app de mensagem, não um rastreador, né? Aí é que está o cerne da questão. Por isso que a letra C está correta. Falsa impressão de contato imediato e instantâneo. Ou seja, não quer dizer que porque você enviou uma mensagem, a pessoa ela tem que imediatamente responder você, instantaneamente, né? É comunicação, né? Então, até nas redes sociais, em uma conversa, em uma troca de mensagens, como nos é proporcionado pelo aplicativo WhatsApp, precisamos respeitar determinadas regras de sociabilidade. Vamos agora para a nossa última questão, do Enem de 2010. Temos aí um texto um tanto quanto extenso, mas acompanhem com bastante atenção a leitura do mesmo. As redes sociais de relacionamento ganham força a cada dia. Uma das ferramentas que tem contribuído significativamente para que isso ocorra é o surgimento e a consolidação da blogosfera, nome dado ao conjunto de blogs e blogueiros que circulam pela internet. Um blog é um site com acréscimos dos chamados artigos ou posts. Estes são, em geral, organizados de forma cronológica inversa, tendo como foco a temática proposta do blog, podendo ser escrito por um número variável de pessoas, de acordo com a política do blog. Muitos blogs fornecem comentários ou notícias sobre um assunto particular. Outros funcionam mais como diários online. Um blog típico combina texto, imagens e links para outros blogs, páginas da web e mídias relacionadas ao seu tema. A possibilidade de leitores deixarem comentários de forma a interagir com o autor e outros leitores é uma parte importante dos blogs, o que foi visto com certa desconfiança pelos meios de comunicação. Virou até referência para sugestões de reportagem. A linguagem utilizada pelos blogueiros, autores e leitores de blogs, foge da rigidez praticada dos meios de comunicação e deixa o leitor mais próximo do assunto, além de facilitar o diálogo constante entre eles. Ou seja, um blog ele tem uma linguagem, digamos assim, muito mais informal. Então eu acabei de fazer a leitura de um texto, né, que ele evidencia mais um recurso do avanço tecnológico, que são essas páginas da internet que são denominadas de blog. E o texto, né, da questão, ele acaba caracterizando e ele acaba definindo o que é um blog. Vamos agora para o enunciado da questão e as possibilidades de resposta. As redes sociais compõem uma categoria de organização social em que grupos de indivíduos utilizam a internet com objetivos comuns de comunicação e relacionamento. Nesse contexto, os chamados blogueiros, letra A, promovem discussões sobre diversos assuntos, expondo seus pontos de vista particulares e incentivando a troca de opiniões e consolidação de grupos de interesse. B, contribuem para o analfabetismo digital dos leitores de blog, uma vez que não se preocupam com os usos padronizados da língua. C, interferem nas rotinas de encontros e comemorações de determinados segmentos porque supervalorizam o contato à distância. Letra D, definem previamente seus seguidores, de modo a evitar que pessoas que não compactuam com as mesmas opiniões interfiram no desenvolvimento de determinados assuntos. E letra E, utilizam os blogs para exposição de mensagens particulares sem se preocuparem em responder aos comentários recebidos e abdicam do uso de outras ferramentas virtuais, como o correio eletrônico.
A resposta correta está na letra, vamos visualizar, letra A. Promovem discussões sobre diversos assuntos, expondo seus pontos de vista particulares e incentivando a troca de opiniões e consolidação de grupos de interesse. Por isso que os blogs, eles também são conhecidos como diários online, né? Então são páginas muito particulares, muito pessoais. Estou finalizando esta videoaula. Não deixe de acessar as nossas plataformas. Um forte abraço a todos vocês.